É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A crise do sistema político-partidário português é, antes de tudo, uma crise da direita portuguesa. Mesmo durante a crise pandémica, o Partido Socialista parece reforçar a sua posição. O PCP mantém uma queda lenta, que está atrasada em relação aos partidos congêneres europeus, e o Bloco, mais subida, menos descida nas sondagens, está próximo do seu peso eleitoral dos últimos anos. Mesmo a entrada do LIVRE no sistema partidário rapidamente se esfumou. Pelo contrário, na mesma eleição, assistimos à entrada de 2 novos partidos de direita no Parlamento que, desde então, não param de crescer, sobretudo às custas da direita tradicional. 4 partidos partilham hoje um peso semelhante ao que era partilhado por 2. O CDS, parceiro habitual do PSD, está a desaparecer e a ser substituído por um partido xenófobo. Em França, em Itália, até em Espanha, a direita tradicional está a ser sugada pela extrema-direita e parece ser incapaz de lhe resistir. A exceção é a Alemanha, onde Merkel conseguiu impor um cordão sanitário. Mas, como em França, a CDU fê-lo transformando-se num partido hegemónico ao centro. Em Portugal, quem parece estar em melhores condições para ocupar este espaço é, por agora, o Partido Socialista. O PSD parece estar ensanduichado entre um PS que ganha força ao centro e uma nova direita que lhe rouba espaço nas franjas mais radicalizadas e descontentes do seu eleitorado. António Costa já o percebeu e até me parece que o deseja. Quanto mais força tiver o Chega, quanto mais a direita depender dele para governar, mais adia uma crise política, prendendo o resto da esquerda à viabilização contrariada de orçamentos e preparando o voto útil no PS por medo de uma direita com André Ventura atrelado. O meu convidado de hoje disse numa entrevista recente que de pouco serve a estabilidade política se ela for artificial e paralisante do país. E acrescentou: haverá um momento em que nos teremos de questionar até que ponto a obsessão pela estabilidade política é produtiva. Só que esta estabilidade política artificial, que assim o será se não acompanhar os efeitos políticos da crise social e económica que aí vem, tem um grande responsável: o PSD, que não parece surgir como alternativa aos olhos dos eleitores. Se não há alternativa, os eleitores são pragmáticos e preferem o que já têm. Miguel Poiás Maduro entrou na vida política pela mão de Pedro Passos Coelho, vindo da academia. Tem defendido uma linha moderada para o PSD e foi crítico dos acordos dos Açores com o Chega. A questão é saber quem sobrará à direita como aliado de governação. André Ventura já disse que o PSD se deve habituar à ideia de que precisa do Chega para governar. E se tiver razão. Muito obrigado, Miguel Poiás Maduro, por ter aceitado este meu convite. E vou começar pelo mais atual. Isto não vai ser uma entrevista de atualidade, mas tenho que lhe fazer porque há notícias de hoje. Nós gravamos no dia 26 de fevereiro e ontem soubemos que Carlos Moedas é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa. É um candidato forte. Acha que pode mudar o rumo das eleições autárquicas que estava até agora desenhado? Acho que é provavelmente a melhor hipótese de o PSD poder, pelo menos em Lisboa, desafiar o poder do Partido Socialista. Acho que ele é não apenas um candidato forte, que ganhou bastante prestígio com o exercício que fez das funções de comissário europeu, como penso ser um candidato que tem o potencial de agregar as forças à direita do PSD, mas moderadas, a Iniciativa Liberal e o CDS. E, portanto, nesse sentido, pode ser parte dessa capacidade e dessa possibilidade do PSD se afirmar como alternativa a um governo liderado pelo Partido Socialista, que eu acho que o próprio país necessita, porque nós necessitamos de alternativas na nossa democracia. Poiás Maduro era um dos nomes falados para concorrer a Lisboa e posto de fora. Não acha que lhe pode ser feita a crítica, sendo militante do PSD, de se pôr sempre de fora quando se trata de ir a votos? Não, porque eu nas últimas eleições até fui candidato em último lugar da lista ao Parlamento Europeu. Como sabe, isso
Isso é uma maneira simpática, isso é a melhor maneira de se pôr de fora, que é pôr-se de fora e poder dizer que foi candidato. A minha pergunta é, se, tendo em conta as posições públicas que toma, não fazia sentido ir a votos, que é sempre uma coisa difícil, porque as nossas posições são confrontadas com os eleitores. A resposta a essa pergunta direita em 3 partes. A primeira é, eu serei sempre criticado, porque quando se começam a aproximar eleições, qualquer frase que eu diga é interpretada como querendo estar a fazer um tacho e um cargo político. Portanto, só quando eu digo que afinal não quero... Essa crítica de mim não haverá, porque eu não acho que concorrer a eleições sem fazer são um tacho. É participar na democracia. Mas eu estou a falar, estava-me a dizer ser criticado, e portanto eu seria sempre criticado, ou sou criticado, porque enquanto não sou candidato me estarei a fazer a ser candidato, ou então é porque depois afinal não corro o risco, não me disponibilizo para ser candidato. Essa é a primeira dimensão. Mas não é isso que determina a minha opção de ser candidato ou não ser candidato. Eu acho que o exercício, primeiro nós temos de distinguir a participação cívica de necessariamente querer fazer participação cívica através do exercício da política ativa. Eu neste momento não quero e distingo as duas coisas, ou seja, o facto de eu não ter disponibilidade para exercer um cargo político neste momento não quer dizer que isso me iniba ter uma participação cívica, nem me deve inibir, nem a mim nem ninguém. Acho que aí estamos os dois totalmente de acordo. Senão eu próprio não teria vida cívica, porque não estou disponível para concorrer a coisa nenhuma. E eu admitindo que, como qualquer pessoa que provavelmente está próxima da política ou se interessa por política ou até exerceu cargos políticos, tem sempre alguma atração, algum vício pela possibilidade de exercer um cargo político, tenho entendido muito claramente que essa nunca é a minha base da minha vida e que eu só devo fazer isso quando sentir que realmente é algo para que eu acho que me mobilize pessoalmente, ou seja, algo para que eu possa contribuir. A Câmara de Lisboa, eu nunca tinha pensado na Câmara de Lisboa, não sou de Lisboa, não vivo em Lisboa, voltei há pouco tempo do país, portanto achava mesmo do meu ponto de vista pessoal, a questão nunca se colocou sequer, nunca fui convidado, nunca fui sondado, mas achava do meu ponto de vista pessoal que não fazia sequer sentido eu estar-me a disponibilizar ou a apresentar como potencial candidato a algo sobre o que nunca tinha pensado. Acho que só devemos fazer isso quando realmente sentimos que é algo que queremos fazer e para o qual temos um projeto e algo que possamos contribuir. O PSD tornou-se num partido muito menos urbano ao longo dos últimos anos. O que em Portugal quer dizer que é um partido em queda, porque Portugal hoje em dia é um país litoral e urbano, não é? Infelizmente. Há um fator que contraria um bocadinho isso, que é, por outro lado, o PSD, relativamente, por exemplo, ao Partido Socialista, tem mais sucesso nas gerações mais jovens e, portanto, do que o Partido Socialista. Do Partido Socialista. Portanto, temos quando compara com todos os outros, menos o PCP, sim, tem portanto, menos, não é? Tem, esse declínio é menos acentuado nas gerações mais jovens, o que diria que, por outro lado... Mas isso até resultou bem. Mas também, mas só para dizer que o declínio não é assim tão fatalista como isso. Eu acho que tem muito a ver com o governo que participou, em que perdeu reformados. Portanto, não foi tanto ter ganho jovens, perdeu velhos. Mas a gente já lá vai. Eu tenho uma pergunta específica sobre esse assunto. O PSD, neste momento, dirige 5 câmaras nas 20 autarquias mais populosas do país e penso que apenas 2, esse número não tenho aqui, penso que apenas 2 nos 10, o que é um número bastante impressionante quando estamos a falar do segundo maior partido. E de um partido que a determinada altura dominava, pelo contrário, a posição autárquica. E que nestes 5 é preciso dizer que há alguns que são coligados com o CDS. Se perder Lisboa, de novo, a Câmara Municipal de Lisboa, nunca será com o resultado, evidentemente, muito mau, anormalmente mau das últimas eleições, que não podem servir, evidentemente, de barómetro, porque foram umas eleições absurdas do ponto de vista do resultado, e terá uma nova derrota autárquica, porque olhando para o Porto não parece provável que o PSD tenha possibilidades de ganhar, e olhando para o resto do país, para estas 20 câmaras, não é provável que haja grandes alterações. Acha que isso põe em perigo a liderança de Rui Rio? Não, acho que dificilmente, porque é verdade que se o PSD não ganhar essas câmaras, não tiver o maior número de câmaras, nem tiver conquistas muito significativas em câmaras mais importantes, nós temos de falar que há uma nova derrota autárquica do PSD, e acho que o próprio Dr. Rui Rio reconhecerá isso. Agora, por outro lado, o ponto de partida é um ponto de partida muito baixo, e eu acho que se o partido, mesmo assim, tiver algum crescimento e reconquistar alguma da implantação autárquica, é o suficiente para ele poder reclamar que mesmo assim conseguiu que o partido evoluísse. E, portanto, em Lisboa, eu acho que o PSD deve partir, e com uma candidatura e um personagem como
Carlos Moedas com a ambição de ganhar. E defende uma imagino que o Erasmo Maduro defende uma coligação com a Iniciativa Liberal e com o CDS. Sim, não é? sim. Acho que sem o Chega. Sem Chega. Não, eu, como sabe, e disse publicamente, nós vamos voltar também a isso, mas é um erro abrir a qualquer coligação. Aliás, acho com difícil. Tendo em conta o perfil do candidato, não estou a imaginar Carlos Moedas não sei. Não, mais que isso, o Dr. Rui Rio, e presumo que ele e o engenheiro Carlos Moedas, quando concordaram na candidatura do engenheiro Carlos Moedas, que isso era ponto assente, o Dr. Rui Rio comunicou há 2 semanas que não haveria qualquer coligação autárquica com o Chega. Ele disse isso. Agora deixa-me começarmos pelas autárquicas exclusivamente por facilidade de proximidade. Quero falar de coisas um pouco mais gerais. Que balanço faz da forma como o Governo tem gerido esta pandemia? É muito difícil estar a avaliar em curso a gestão de uma pandemia, até porque tem momentos de pico, altos e baixos. Altos e baixos. Eu acho que é mais tarde que nós teremos em condições, com um bocadinho mais de distanciamento, fazer uma avaliação séria e mais sustentada. Se me pede uma avaliação, digamos, mais imediata, eu faço 2 críticas principais. A primeira, e elas estão relacionadas. A primeira é uma dificuldade e uma forma inapropriada de lidar com a ciência. Eu confesso que só descobri há pouco tempo que as sessões no Infarmed eram um substituto da existência de uma verdadeira comissão científica de acompanhamento. Por acaso, é puxar a coisa, mas eu há pouco tempo escrevi, há 15 dias ou há 3 semanas, escrevi sobre isso exatamente, por achar, as reuniões do Infarmed são muito elogiadas, eu não acho que razão nenhuma para elogiar a Infarmed. Eu tinha cacofonia científica, eu utilizei essa expressão também. Aquilo não tem utilidade nenhuma. Não é dessa forma que se usa a ciência, portanto. Deve estar a ser feito em direto. Aliás, portanto... eu várias outras pessoas que disseram isso, por exemplo, o professor Sacalarides, que é um dos grandes especialistas de saúde pública em Portugal e de políticas de saúde pública, também disse isso. E eu acho que esse é um dos erros de base e que explica alguns dos falhanços na gestão da crise. O segundo, e que está relacionado com este, do meu ponto de vista, é uma grande dificuldade na comunicação aos cidadãos, na forma como se comunicou. Para que a comunicação fosse eficaz, tinha de haver coerência entre aquilo que se dizia que os cidadãos, quanto ao que se espera dos cidadãos, e as mensagens que os cidadãos recebem sobre o comportamento, por exemplo, dos agentes políticos relativamente à pandemia. E eu acho que não houve isso. Está a pensar em quê, por exemplo, quando está a falar do comportamento dos agentes políticos? Não é no 25 de Abril, não é na sessão do 25 de Abril. Mas até isso, eu acho que isso também era, que tinha de haver muito mais atenção na forma como. Mas não acho importante que haja uma... eu nisto sou um pouco conservador, devo dizer, e tenho-me apercebido que sou mais conservador do que a maior parte da direita nestes assuntos. Eu acho que as cerimónias são muito importantes para dar estabilidade às instituições e para dar estabilidade ao Estado. Sim, e que não há nada pior do que a ideia de que o Estado está a desmoronar, e isso vive de símbolos também. Como sabem, em Itália o 25 de Abril também é uma data da libertação. E eu assisti em Itália a opção, e eu que a vi, já estava cá, sim, mas que a vi, porque continua, a Itália no fundo é o meu segundo país. Achei muito mais impressionante o que aconteceu em Itália, com o Presidente da República a caminhar sozinho a bandeira e a fazer um discurso sozinho. Achei que teve mais poder simbólico. Só que há uma diferença. Para nós, o símbolo da libertação e da democracia não é o Presidente da República, é o Parlamento. Sim. E bem, na minha opinião, diz bem de nós, porque acho que é melhor quando não. Mas provavelmente nós podíamos ter tido outra cerimónia no Parlamento que não aquela, muito mais eficaz. Mas nem foi só isso. Eu acho que houve manifestação. Houve, por exemplo, logo que os números começaram a baixar, houve, do ponto de vista do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, muito comunicar uma ideia de que havia uma espécie de dilema entre o controle da pandemia e salvar a economia. E não há? Não. Eu acho que o que nós vimos, e os dados económicos são claros, os países que controlam melhor a pandemia são aqueles que têm tido menos... Isso é verdade, mas nós podemos ser o contrário, que os países que têm a melhor situação económica
controlam melhor a economia, a pandemia, porque têm recursos que outros não têm. As não é? correlações podem ver a sua causalidade. Eu inverto porque me parece até intuitivo. Países que têm uma situação económica melhor podem ter mais tempo as pessoas em casa, podem dar melhores condições a essas pessoas para ficarem em casa, ou seja, o confinamento é menos doloroso. Isso fez parte do controle da pandemia, não é? O que nós sabemos, esses países são países que tiveram normalmente confinamentos mais duros, mas naturalmente tiveram condições também de organização da economia com mais antecipação. A Itália, e também tem a ver com a estrutura da economia, eu reconheço. Claro. Países como o nosso. Países que vivem muito da restauração e do pequeno negócio, o confinamento destrói o tecido económico. Exatamente. Ao fim do mês. Mas o que eu... mas isso, eu não estava a falar a esse nível, estava a falar do discurso e da dificuldade que criou, dessa contradição ao nível do discurso. Mas eu, por exemplo, se quiser falar sobre esse impacto económico, eu acho que é uma coisa que nós temos discutido pouco em Portugal, e eu tenho dito, mas não só eu, o Luís Aguiar com Garria, e agora também tem dito isso. Nós temos tido um impacto muito assimétrico e temos feito pagar alguns setores da atividade pela proteção, fazendo-os encerrar, proibindo-os de exercer a sua atividade, em proteção dos outros, sem os compensar de forma adequada. Eu já disse, por exemplo, no comentário que fiz na RTP, que eu achava que alguns destes setores, basicamente, o que lhes estava a ser impostos era uma expropriação por via da regulação, impedindo-os de exercer a sua atividade económica. E nós, como sociedade, devíamos pensar de que forma e que instrumento redistributivo é que nós devíamos assumir para compensar esses setores. Mas é outra questão. O que eu estava a falar aqui é a nível da própria gestão da pandemia, houve uma ambiguidade e uma dificuldade de comunicação que, do meu ponto de vista, também tem a ver, por isso é que eu dizia, estava relacionada com outra, por exemplo, com alguma inibição em Portugal em fazer recurso a outras áreas da ciência. Eu disse, por exemplo, desde há bastante tempo que digo isso, que achava que o governo devia estar em contacto com especialistas da ciência do comportamento, que estudam essas coisas. Para mim é incompreensível como é que nós ouvimos as reuniões do Infarmed, por exemplo, e não há ali um único psicólogo, um único sociólogo. Até porque não basta... Há hoje cientistas de comportamento que explicam como é que o governo deve comunicar e o que é que pode e não consegue, o que é que consegue e não consegue fazer. É que a mensagem das políticas públicas consegue mais facilmente gerar adesão e cumprimento da parte dos cidadãos, que não, num contexto de uma crise desta natureza, em que conseguir influenciar o comportamento coletivo é fundamental. Isso, não se prestou atenção a isso, é uma coisa que eu tenho grandes dificuldades. Agora vamos voltar à política partidária, porque esta pergunta trazia água no bico. Apesar de vivermos um momento de crise pandémica enorme, que é muito desgastante para qualquer governo, está a ser desgastante para praticamente todos os governos, diria mesmo para todos os governos. No entanto, as sondagens indicam que o PS até parece reforçar a sua maioria, segundo toda a esmagadora maioria das sondagens, e são os novos partidos de direita que ganham com o descontentamento que exista e que seguramente existe. Isto não é sinal de que o PSD está a falhar? Primeiro, eu acho que o facto de o Partido Socialista, que é o partido no governo, ainda não ter sofrido um desgaste muito grande em termos da sua popularidade. Reforçou a sua posição. Sim, reforçou ligeiramente. Há sondagens que já lhe dão 40%. Sim, não sei, claro, sondagens são sondagens, mas todas as sondagens lhe dão mais do que teve. São um sinal. Nós podemos colocar em causa a fiabilidade, o grau de fiabilidade, mas são um sinal. Sim, quando as sondagens dão todas a mesma tendência, quer dizer que em princípio... Sim, eu não tenho teorias conspirativas sobre sondagens, também não assumo que elas são necessariamente a reflexão, mas acho que são um sinal e temos de prestar atenção a esse sinal. Mas como eu dizia, nós sabemos normalmente que num contexto de uma crise muito forte, e ainda mais quando essa crise resulta de um fator exógeno, que frequentemente aqueles que estão no poder veem um reforço inicial da sua popularidade. Isso é o que se chama, até na literatura em inglês, chama-se rallying behind the flag. Não é aquela ideia, por exemplo, que até os filmes muitas vezes exploram, de que uns presidentes da República nos Estados Unidos da América que está com pouca popularidade criam uma guerra para criar. E no fundo a pandemia... Cria um fator exógeno. Sim, é uma ameaça externa, como o vírus é, num certo sentido, e que leva que instintivamente as pessoas querem confiar em quem o está a liderar, porque é a única forma de tentarem ter algum sentimento de segurança. E portanto, isso não é totalmente estranho, embora já tenha passado algum tempo. Mas eu acho que ano, não é? Sim, mas eu acho que só mais tarde é que provavelmente as pessoas vão fazer e começar a ter, o Partido Socialista passará a ter. Aliás, nós vimos que mesmo em países que têm manifestamente uma gestão da pandemia que todos nós achamos inaceitável, como o Brasil,
o presidente brasileiro não tem sofrido um grande desgaste da sua popularidade. E mesmo o Trump acabou por quase conseguir vencer novamente as eleições. Estamos em política, estamos, apesar de tudo, em cenários de grande polarização política, que não é o nosso caso, felizmente, ainda. Mas uma das coisas que se parece é que parece ser, ou seja, porque há quem ganhe com esta crise. Os partidos, a gente já vai falar mais sobre isso, mas os partidos à direita do PSD, e eu assumo a Iniciativa Liberal como um partido à direita do PSD, que acho que parecem ganhar com isso, ou seja, parece que há para onde o voto ir e não é para o PSD. Isso já tem a ver com a dificuldade ou a incapacidade, depende do que se dizer, do PSD fazer uma oposição. Eu acho que, e acha que o PSD tem tido dificuldade de fazer essa oposição? Eu acho que tem tido dificuldade e também não tem sido suficientemente eficaz. Portanto, acho que parte é responsabilidade própria, parte é do o que é que eu acho que é do contexto e em que é que eu justifico essa dificuldade da atual liderança do PSD. Não é fácil fazer, sobretudo para um grande partido, que é um partido que é a alternativa do governo, fazer oposição neste contexto, porque tem uma linha de fronteira muito tenue entre ser acusado de não fazer oposição e depois até ser corresponsabilizado pelas consequências das decisões do governo, nesse contexto, e fazer oposição e ser considerado e ser entendido como estando a instrumentalizar a crise e instrumentalizar a pandemia. Para um partido do sistema da alternativa, não é só para um este risco existe. Nós olhamos quer para o PCP, quer para o Bloco de Esquerda, eles próprios estão a viver o mesmo dilema, que é fazer uma oposição de baixa intensidade, sabendo que podem ser responsabilidades por estar a aproveitar este momento. Isso eu consigo compreender. Mas também reconheço que esse contexto, desde logo, inibe um bocadinho da oposição do PSD. Mas eu acho que o PSD não tem sido suficientemente eficaz, sobretudo no seguinte: eu acho que o Dr. Rui até tem um mérito, que é, por exemplo, a valorização do conceito estratégico nacional. Eu acho que os partidos políticos em geral, um dos grandes desafios que têm é perda de massa crítica, não se prepararem, não terem mecanismos internos de preparação de políticas públicas, de capacitação dos seus quadros, de preparação das suas políticas públicas. Depois isso não se nota nas intervenções do professor do Rui Rio. Exatamente. E eu acho que o CEN do meu ponto de vista, não é suficiente. Eu apresentei no Congresso do PSD uma série de propostas nesse sentido e que defendia até para todo o sistema político. Acho, por exemplo, que os partidos políticos deviam estar obrigados a dedicar, e fiz essa proposta no Congresso do PSD, 20% do financiamento público que recebem para ações de capacitação de produção política, para criar think tanks dentro dos partidos políticos e para ações de formação, por exemplo. Mas já acho que o CEN foi um passo positivo e que isso tem de ser reconhecido ao Dr. Rui. Essa preocupação com... Agora, não tem conseguido transformar isso numa mensagem política eficaz e diferenciadora para os cidadãos. Acho que essa tem sido a dificuldade que ele tem tido e que explica porque é que neste contexto outros partidos à direita do PSD mais facilmente têm crescido, porque no fundo exploram quer a dificuldade que este contexto cria a uma posição mais assertiva do PSD, quer a dificuldade, essa sim de responsabilidade própria do PSD, transformar um conjunto de propostas numa mensagem política simples, mas diferenciadora daquela do Partido Socialista. Eu referi na introdução aquela sua afirmação sobre a estabilidade não ser um fim em si mesmo, eu até não só concordo, como acho uma ideia difícil de pensar quando as pessoas dizem não se deve acrescentar crise política à crise social e económica. Eu acho esta frase um absurdo por uma razão. A crise política, a situação política deve acompanhar a situação social e económica. Portanto, a maneira de sair da crise social e económica muitas vezes é uma crise política que muda o paradigma e encontra novas alternativas. É disso que a democracia vive. Se o poder que está a exercer, ou se o partido político, ou se a solução política está a exercer, não nos consegue fazer ultrapassar da crise económica e social, a única forma de fazer é uma crise política. E às vezes até pode não ser por responsabilidade própria de quem está no poder. É um momento de que chegou a um beco sem saída. Agora, mas aí o que eu estava a dizer, já agora para esclarecer, é o seguinte: é que há muito receio hoje em dia de quem está na oposição, e até quem está no poder, e em geral nos partidos políticos, com a ideia de que nós temos de manter a abertura a uma federação muito alargada no contexto de uma política cada vez mais fragmentada, e a única forma de ter poder com estabilidade é estar disponível para fazer acordos praticamente com todos. E eu acho preferível apresentar uma solução política clara, correndo o risco da instabilidade, sem estar disponível para acordos com todos. Eu quero ficar algum tempo nisso, mas antes ainda quero perguntar uma coisa. A razão, na realidade, ou perguntar ou dizer-lhe uma coisa, a ver se imagino que discorda de mim, não sei. A razão porque
Agora, neste momento, é evidente que não vai haver instabilidade nenhuma, estamos no meio de uma pandemia, acho que só alguém totalmente irresponsável é que pode pensar sequer, por 5 segundos que seja, mudar de governo no meio de uma pandemia, mas a seguir vem o agora também diz muito de uma fraqueza de fundo do país, que é, não é só nós temos instituições públicas num país com 10, muito frágeis. Se nós tivéssemos instituições fortes, elas mantinham-se e asseguravam uma gestão da crise, mesmo era mais fácil. Os Estados Unidos, eu ia dizer mas isso. também tem a ver com dimensão, não tem só a ver com instituições fortes, tem a ver com dimensão. Mas, por exemplo, há não sei quantos poderes em baixo na Holanda isso é verdade. Agora nos Estados Unidos há não sei quantas instituições em baixo, os poderes estaduais, etc., que mantêm a continuidade do funcionamento, sei que o Governo Federal seja necessário. Mas aqui a minha questão é outra, se a razão porque esta estabilidade se torna quase indiscutível, mesmo na cabeça de toda a gente depois da pandemia, é também a convicção de que não há uma alternativa. Só faz sentido haver crises. As crises políticas só podem acompanhar as crises económicas e sociais se as pessoas acreditarem que há uma resposta, ou seja, que há uma outra alternativa qualquer. Ora, sinceramente, mas eu sei que é difícil perguntar a isto a um militante do PSD. Sim. Acredita que os portugueses, incluindo aqueles que votam no PSD, acham que neste momento há uma alternativa a António Costa? Eu acho que isso é uma profecia que se autorrealiza, ou seja, acho que em parte o PSD está convencido disso e em parte acha, provavelmente, que o seu regresso ao poder passa sobretudo pela fragilização da atual solução governativa, portanto será quase por inércia. Aquela ideia de que as eleições não se ganham, perdem-se. O que em parte é verdade. Mas é uma coisa um bocadinho preocupante. Mas mesmo que seja verdade, não é bom. Faz. Porque do meu ponto de vista, mesmo que não seja verdade, significa que quem pensar isso, quando chegar ao governo, não está preparado para governar e, portanto, acabará por não oferecer uma alternativa política, eu acho, consistente. Portanto, é muito importante que se prepare essa alternativa política, mesmo que entendemos, porque isso é quase um problema de análise empírica de ciência política, que ganhar eleições depende mais dos outros perderem. Mesmo entendendo isso, e provavelmente isso em boa parte é verdade, isso não nos retira o ónus nem a obrigação de preparar uma alternativa política forte. Devo dizer que uma das coisas que confirma esta ideia de que não há, que as pessoas não acreditam que haja alternativa foi este debate que se instalou sobre o Governo de Unidade Nacional. O debate sobre o Governo de Unidade Nacional é como uma espécie de atalho, nós não temos uma alternativa, portanto vamos construir uma alternativa que é a alternativa nenhuma. Como é que viu este debate, ou acha que ele foi empolado e não tem assim tanta relevância? Eu vou ser totalmente honesto, eu tenho grande ambiguidade a essa questão, eu vou-lhe explicar porque é que tenho. Por um lado, eu temo muito governos de unidade nacional e neste contexto em que nós temos o crescimento de certas forças extremistas, o risco é de alimentarem ainda mais essas forças extremistas. Mesmo que elas entrem no governo. Sim. Porque isto é a assunção de que não há plano B. Sim. Ou seja, nós não temos plano B nenhum, não é a seguir. Não ficou ninguém de fora. E, portanto, esse é o grande risco disso. Por outro lado, eu sou defensor de que Portugal tem um problema profundo de não conseguir, de ter muita estabilidade política sem estabilidade de políticas públicas. Ou seja, que é muito mais importante ter esta estabilidade política que nós fazemos, que é no fundo garantir que não temos grande rotatividade de governos e que não temos governos que caem. E Portugal é um país relativamente estável, sim. Até Exatamente. É quase um exemplo na Europa. A Alemanha é mais. Mas o paradoxo é que, por outro lado, temos grande instabilidade de políticas públicas e não conseguimos ter. Mudou o ministro, não é preciso que se quer mudar o governo, mudou o ministro. Aliás, depois, se quiser, posso contar um episódio interessante de como é que se consegue estabilidade política em Portugal numa política pública, de um exemplo de uma coisa que eu tive e que passou para este governo e que teve basicamente a ver com eu conhecer a ministra em causa e lhe chamar a atenção para o tema e ela também ter interesse no tema e ela ter seguido e garantido no fundo aquela continuidade. Eu também tenho um exemplo de instabilidade de políticas públicas com o mesmo governo, que é exatamente no seu ministério, quando substituiu Miguel Relvas, mudou radicalmente a política de Miguel Relvas, por exemplo, em relação à RTP. Mas podemos continuar. Sim, quer dizer, eu fiz aquilo que quem conhecesse o que eu sabia sobre a matéria esperaria que eu ia fazer, porque eu já o tinha tornado público e era antes. Mas como eu dizia, e já agora é interessante nós olharmos que as duas políticas públicas, duas das políticas públicas em Portugal que mais sucesso têm tido é aquelas onde conseguimos alguma continuidade e elas não foram muito politicizadas no mau sentido da palavra, que é a política das drogas
Nós fizemos um programa só sobre isso e é um exemplo, vou-lhe dizer, acharia muito difícil hoje voltar a acontecer. Pois, provavelmente conseguir, estamos muito com o mais grau de polarização, voltar exatamente. A construir uma política daquelas que durasse o tempo suficiente. E o segundo exemplo que eu costumo dar é a política de imigração, em que nós temos e, portanto, eu acho que falta muito ao país conseguir isso, como, por exemplo, os países escandinavos conseguiram, sem ter governos de unidade nacional, porque houve a consciência, por exemplo, no início do processo de globalização, aliás, correspondente também com o euro e tudo isso, em alguns desses países, houve a possibilidade de fazer compromissos entre partidos políticos para assentar em 2 ou 3 aspectos, por exemplo, na política de pensões, na política de educação, que garantiu alguma continuidade. E eu acho que era importante nós conseguirmos isso para Portugal. E acho que, e daí a minha ambiguidade com os governos, como eu não vejo, e neste contexto cada vez mais radicalizado, a possibilidade de conseguir isso num quadro de funcionamento parlamentar, porque quem está disponível para compromissos não é valorizado politicamente. Ou seja, eu devo dizer, quem está na oposição e faz ao contrário do que acontece noutros países. Eu acho isso um bocadinho injusto, porque eu sei que se instituiu em Portugal fazer um paralelo. Aqui falo, não é em causa própria, que não sou de nenhum dos partidos, mas tenho um posicionamento político, um paralelo entre o Bloco de Esquerda e o PCP de um lado e o Chega do outro, que eu acho um paralelo totalmente absurdo, sem qualquer base factual do comportamento político dos partidos. Eu acho que, por exemplo, grande parte em várias das coisas que aí falou, podemos falar não era difícil incluir o Bloco de Esquerda e o PCP, pelo menos em parte dessas políticas, que são partidos institucionais, ao contrário do Chega. São partidos institucionais, são partidos que defendem políticas públicas absolutamente integradas, outras coisas não, noutras coisas, por razões políticas, não, mas que funcionam completamente dentro do sistema do funcionamento do nosso Estado de Direito. Também tem a ver com o passado e com o tempo que passou. Mas eu posso dizer o seguinte, eu acho, por exemplo, não o PC, mas acho o Bloco de Esquerda, e aliás há estudos internacionais que indicam isso, o Bloco de Esquerda, do meu ponto de vista, é um partido populista. Agora, não é um partido populista como o Chega, nós temos de distinguir isso. Não concordo, mas... Pronto, mas podemos discutir acho que o Podemos... Ouça, mas eu digo isto e não estou a fazer uma linha geral. Eu acho que o Podemos é um partido populista e eu acho que o Bloco de Esquerda não é um partido populista. E o Syriza também foram indicados como partidos populistas. Mas não acho, por exemplo, eu acho que porque tem a ver com... Há uma coisa que aqui não é um pormenor. Quer o Bloco de Esquerda, quer o Syriza, são partidos que têm fortíssimas, mesmo sendo recentes ou não interessa, raízes políticas na história do país. O Podemos não. Podemos é um partido que cresceu muito de repente. Sim. E isso favorece um tipo de discurso. São pormenores. Eu acho que o Bloco tem um discurso e uma mensagem política populista na contraposição entre a ideia de uma vontade do povo que eles assumem representar e uma elite que eles assumem como... Mas é que essa é a definição de populismo, e por isso é que eles... Agora, a diferença é que nós temos movimentos populistas alimentados sobretudo por preocupações económicas, de um lado, e outros por políticas identitárias e xenófobas. E o Chega é diferente do Bloco nesse sentido. O Chega é um partido populista, com uma mensagem populista, sobretudo denominada pela componente xenófoba, embora também com uma dimensão económica, e aliás, curiosamente aí, não liberal. Não, por acaso, o Chega é até liberal radical, pelo menos no seu programa. E depois no seu discurso no programa é mais liberal do que qualquer outro. Mesmo no programa andou a... Mas o programa que tem é mais liberal até do que a iniciativa liberal. Mas no discurso, os programas dos partidos políticos, não é? Sim, nós sabemos. Isso que está a falar dos dois populismos, bem, aí poderíamos quase concluir que os partidos marxistas em princípio têm um discurso só é um discurso como é um discurso mais sólido, mais solidificado sobre a luta de classes. Agora, eu acho que há um populismo de esquerda e um populismo de direita. Eu não dou uma valoração ética à palavra populismo, é uma diferença provavelmente que tenho não dou, acho que há acho que há bases de populismo que são até saudáveis, absolutamente respeitáveis, que defendem que o populismo é uma coisa positiva. Eu acho que não, podemos explicar porquê. Eu também tenho dúvidas. O problema fundamental que eu vejo não é a contraposição, aliás, entre a ideia de que o regime político está dominado por uma elite contra a vontade popular, até porque eu acho que em Portugal boa parte nós temos é isso, eu costumo dizer, nós temos instituições extrativas não inclusivas, é um problema fundamental. A construção do populismo de esquerda é a construção da ideia, sempre a construção de um inimigo. Há um inimigo que é a elite, sim. A diferença do populismo de direita, que é o que é dominante hoje, não é o populismo de esquerda, é o populismo de direita, é que o populismo de direita aponta sobretudo
para os mais frágeis. Enquanto o populismo de esquerda aponta sobretudo, apesar de tudo, para aqueles que têm uma capacidade de defesa um pouco diferente. O populismo de direita hoje... Da antes tinha dois lados, atirava para cima e para baixo. O populismo de direita hoje sobretudo, tem uma componente identitária e xenófoba muito forte. E, portanto, porquê? Porque a política de imigração se tornou uma questão politicamente muito saliente na percepção política das pessoas. E é isso que eles exploram. Também exploram a questão económica e do agravamento da desigualdade. Mas esse tema é sobretudo o populismo de esquerda, mas também há populismo de direita que explora isso e explora as duas coisas. Mas eu acho que é sobretudo a questão económica, essa é a diferença. O populismo de esquerda, por exemplo, que eu atribuo ao Bloco de Esquerda, explora sobretudo essa questão económica, que aliás é em boa parte verdadeira. É um problema sério. Eu costumo dizer, aliás, que um dos problemas fundamentais é que a direita começou hoje a incorrer num erro simétrico àquele que a esquerda fez durante muito tempo, que era, a esquerda durante muito tempo pensou, nós podemos ter políticas redistributivas sem pensar no impacto que isso tem no crescimento económico. A direita hoje está a fazer muitas vezes um erro contrário, que é achar, desde que todos estejam melhores, não interessa o grau de desigualdade, que isso não tem impacto político. E não é verdade. Eu vou citar aqui... As pessoas têm uma percepção de justiça relativa e é isso que nós estamos a assistir. E não é só uma questão de justiça relativa. Há um livro que eu já citei vezes sem conta, é um livro de estatísticas, não sei se o conhece, que é o Espírito da Igualdade, em que demonstra que no primeiro mundo é mais relevante nos efeitos da qualidade de vida do conjunto dos cidadãos, e não só dos mais pobres, é mais relevante a divisão do rendimento do que o PIB. Ou seja, países com um PIB muito, por exemplo, o Reino Unido, que tem um PIB muito alto, tem níveis de qualidade de vida semelhantes a Portugal. Por causa da desigualdade, porque no Reino Unido é uma coisa muito forte, e que países que estão ali no meio são países que têm a generalidade das pessoas vivem melhor, porque tem a ver com a coesão social, o capital social, é a qualidade dos serviços públicos que são usados por toda a gente e não apenas pelos pobres, etc. Bem, mas eu voltando aqui à política, voltando ao Governo de Unidade Nacional, que percebi o seu ponto de vista, quando é que olha, eu não vou falar muito de questões internacionais, mas aqui quero falar até por conhecer bem a Itália. Como é que olha para este Governo de Unidade Nacional em Itália? Ele não corresponde ao esgotamento do sistema político. É porque eu tenho visto muita alegria com a coisa e eu acho que ela é uma péssima notícia. Curiosamente, há um colega e amigo meu, que é o Alberto Alemano, que publicou, entretanto, um artigo muito interessante, em que ele diz que é o contrário. Mas vamos dizer, eu acho que the jury is out, ou seja, não sabemos ainda o que é. A tese dele, e que alguns em Itália têm vindo a defender, é que é o contrário, é uma tentativa de reconstrução da política italiana. Ela está sempre a reconstruir. Sim, e isso é muito interessante. Sim. Porquê? Eles são laboratórios. Porque se isso funcionar em Itália, exatamente é o que eu ia dizer, a Itália tem sido sempre um laboratório da política. Se isso funcionar em Itália, nós se calhar devemos prestar atenção a ver se funciona. A tese dele é que é uma tentativa de, no fundo, o que nós sabemos é que o regime político italiano que se sucedeu ao fim da democracia cristã e do Partido Socialista e do Partido Comunista Italiano, que não morreu, mas transformou-se numa coisa que não tem nada a ver. Sim, e que em boa parte quase na nova democracia cristã. Sim, exato. O antigo PCI é dirigido quase exclusivamente por democratas cristãos. Sim. Uma coisa. Portanto, a ideia de que essa nova reorganização política foi péssima. Promoveu movimentos neofascistas, promoveu movimentos quase neofascistas como a Liga, xenófobos, promoveu o aparecimento de políticos de entretenimento como o Pepe Grillo e antes o Berlusconi, que já era um político disso, e a ideia que estão a passar é que o governo Draghi não é um mero governo técnico. Draghi não é bem um técnico, não é? Não, aliás, ele foi um político no exercício da sua função como governador do Banco Central, de forma muito eficaz. Felizmente, acho que são os únicos que são bons. Soube utilizar a palavra com grande eficácia. Com grande eficácia. E gerou bastante credibilidade em Itália. E é curioso que o governo é um misto, tem um núcleo duro pequeno, em 3, 4, 5 pastas fundamentais, aliás, uma das quais uma das minhas melhores amigas italianas, por acaso, a ex-presidente do Tribunal Constitucional italiano, e que é uma pessoa que eu admiro muito,
e que mais uma vez é uma não política com grande sentido político do exercício do cargo, como demonstrou quando foi Presidente do Tribunal Constitucional em Itália, que, por exemplo, foi a primeira que fez o Tribunal Constitucional sair, aliás, um documentário belíssimo, isto agora estou a divagar um bocadinho, mas que era uma coisa interessantíssima, eu achava interessante, fez o Tribunal Constitucional e acompanhado pela RAI, fizeram um documentário que os juízes do Tribunal Constitucional foram visitar os cárceres, as prisões italianas, uma coisa de sentido, e falar com os presos sobre a Constituição italiana, um documentário que eu aconselho a quem puder ver. Interessantíssimo. Portanto, ele tem um conjunto de técnicos no sentido mais, sobretudo, de independentes dos partidos, mas que técnicos com sensibilidade política para exercer o cargo, e depois tem a representação de praticamente todos os partidos políticos. E aquilo que há quem defende a Itália é que, no fundo, se trata, a partir deste governo, de reorganizar a política italiana e que o que a expectativa é que o pós-Draghi possa ser, com o reaparecimento de dois campos políticos mais definidos, de centro-esquerda e de centro-direita moderados, que sucedam àquilo que era a realidade política anterior. Se eles vão ter sucesso nisso ou não, não sei, mas estou curioso por ver a experiência. Eu devo dizer que eu olho para isto com preocupação, porque exatamente acho que as coisas, em geral, tenderão a correr mal, não é, nesta fase, e não haver um plano B é uma coisa que eu acho muito perigosa. Nós sabemos o que aconteceu. Eu percebo que a ideia também foi garantir para o Salvini dentro do governo, para não ser ele a ganhar com... Os italianos, esta experiência de governos tecnocráticos, embora, como diga, há quem defenda que o governo Draghi tem uma missão política mais tecnocrática, mas esta experiência em Itália não é nova. Ela existiu com Ciampi, outro ex-governador do Banco Central, do Banco de Itália, naquele caso, e aconteceu com o Mário Monti, não é? Com resultados maus, porque o Monti vimos quanto é que ele depois teve nas eleições. Eu acho, eu acho que foi o único momento em que a Itália fez algumas reformas muito importantes. Aliás, a Itália, neste momento, não tem grandes problemas de equilíbrio orçamental. Não é um país... O principal problema italiano não é esse. Não é um problema ao contrário do nosso, não é um problema de desequilíbrios orçamentais. Itália tem capital, não é? Tem capital e tem dinheiro, tem economia, tem... Não, mas mais tem um orçamento estruturalmente muito mais equilibrado que o nosso, ao contrário do que muita... Tem uma dívida pública muito grande, mas que vem de um passado antigo e, portanto, não é agora. Mas também há uma dívida pública interna, ao contrário da nossa. Claro, que nos torna muito menos... O problema principal de Portugal é a nossa dívida externa. Claro, o desequilíbrio externo. Eu atribuo isso... Coloca-nos na completa dependência eu atribuo isso e com base do sentimento dos mercados. Eu atribuo isso com base estatística ao euro. Mas já tivemos essa discussão antes de entrarmos na gravação. Mas mesmo aí nós podemos dizer, não sabemos se é ao euro, se foi à incapacidade. Nós tivemos de adotar as reformas necessárias para sermos competitivos no contexto do euro. Levávamos um debate que aliás já tivemos aqui com várias pessoas. Falou numa entrevista do risco de mexicanização, voltei a Portugal, apesar de falar de mexicanização, voltei a Portugal, do nosso regime. Eu prefiro outra expressão, que é a macronização do nosso regime. Um centrão ocupado por um partido hegemónico que absorve o voto contra a radicalização da política. Esse risco não é real se o PSD não conseguir rapidamente afirmar-se como alternativa. Ou seja, se o PSD continuar a manter-se nas sondagens com 20 e tal %, não há o risco dos moderados e as pessoas de centro começarem a ver o Partido Socialista como a única forma de garantir estabilidade e normalidade política dentro, como vimos na votação de Marcelo Rebelo de Sousa, a maior parte dos portugueses está nesse grande chapéu que podemos chamar o centrão, e se vir que é o Partido Socialista que o garante... Esse risco existe. Esse risco existe, e por isso é que há muitas pessoas no meu partido, algumas pessoas no meu partido, que ao contrário de mim, defendem que o PSD tem de ter abertura para uma eventual coligação com o Chega, algum tipo de arranjo de acesso ao governo com o Chega, e que o justificam de uma forma que eu acho que a justificação eu compreendo-a, mas discordo dela. E a tese é basicamente a única forma de evitar essa mexicanização é o PSD admitir o Chega, porque é a única forma de que o PSD poderá aspirar a ter uma maioria. Na realidade pode ter efeito exatamente oposto. Eu acho que isso, já o disse, acho que isso cria, pelo contrário, lá está, é o tipo de previsão que se autoconcretiza, porque vai legitimar a representatividade do Chega num determinado tipo de eleitorado, vai tornar útil
o voto no Chega. Acha que o resultado de André Ventura nas presidenciais também resultou um pouco do discurso quer do acordo dos Açores, quer da abertura para futuros entendimentos com o Chega, que tornou mais fácil a muitas pessoas de direita votarem André Ventura? Ou acha que isso não houve um grande efeito? Não há uma relação entre as duas coisas? Acho que é cedo e esse acordo é uma coisa longínqua, mas acho que esse risco existe. Eu acho que esse risco existe. E nós sabemos uma coisa também, e que é o segundo problema. Nós sabemos que normalmente, e eu aí discordo de pessoas que dizem que nós fazendo essa abertura ao Chega é a forma de o normalizar, de o moderar e tudo isso. Acho que já foi experimentado em suficientes países. Pronto, eu também, a minha avaliação empírica é de que nem isso limita o crescimento desses partidos políticos, pelo contrário. Não é a minha avaliação empírica, é a avaliação de vários estudos empíricos feitos sobre isso. Portanto, não acho que limite, e mais, o que tende a acontecer tende a contaminar o discurso dos partidos moderados por essas ideias radicais, sem eles, ao mesmo tempo, impedirem o crescimento desses partidos. Portanto, é negativo dos dois lados. Impede os partidos moderados de continuarem a crescer ao centro e, por outro lado, legitima essas ideias. Que é o que aconteceu em vários países, mas a gente já aí vai. Mas já agora só uma coisa. Porquê é que eu falo de mesquinização? É que eu acho que o problema de perpetuação de um partido político no regime em Portugal, eu acho que tem a ver com duas circunstâncias. Apesar de tudo, ainda é cedo para falarmos disso. Apesar do Partido Socialista ter estado mais tempo, bastante mais tempo no poder nos últimos 25 anos que o PSD, tem havido uma razoável alternância. Não é? Tem, mas é que a forma de organização do nosso Estado, do meu ponto de vista, e a partidarização do Estado torna isso duplamente preocupante. Eu costumo dizer, em Portugal, o problema de falta de pluralismo, do meu ponto de vista, não resulta apenas do grau de presença do Estado na economia. Lá está, antes estávamos a falar disso. Há países escandinavos que têm uma presença igualmente forte ou ainda maior forte do Estado, e em que nós não vemos a limitação que isso tem ao nível do pluralismo político. Porquê é que isso acontece em Portugal? Porque nós temos essa associação entre uma presença forte do Estado na economia e na sociedade e uma presença forte dos partidos, e sobretudo do partido do poder, no Estado. Porque a nossa forma de organização do Estado é uma forma que permite facilmente a captura do Estado pelo partido político. Na realidade, é a associação entre essas duas coisas. Resulta de uma fraqueza das instituições, não é? Claro, serem frágeis, não é? Mas daí que, para mim, uma das prioridades, e aí provavelmente discordamos, é que a tal defesa que eu faço de que nós temos de organizar no Estado muito maior independência relativamente a certas instituições, porque é a forma de proteger dessa captura dos partidos políticos. Eu não acho que isso se organiza, acho que isso resulta da própria realidade socioeconómica do país, não resulta propriamente de questões institucionais. Eu acho que resulta também. Quando se tem uma economia frágil e uma sociedade civil frágil, é muito difícil ter um Estado que seja autónomo dos partidos. Mas a questão é que essa sociedade civil frágil, do meu ponto de vista, também resulta do facto de partidos políticos, e sobre aquele que está no poder, controlar o Estado. E, portanto, automaticamente debilita. Pode ser uma pescadinha de rabo na boca. O CDS está a desaparecer, pelo menos olhando para as sondagens, e mais uma vez, elas são de tal forma esmagadoras e coincidentes que não pode ser tudo um equívoco. O que quer dizer que o PSD pode estar a perder o seu parceiro tradicional e a ganhar outro. Eu acho que essa tem de ser uma preocupação muito grande. E a minha pergunta é: conseguir tentar ajudar a proteger os entendimentos com o Chega, sobra o quê? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu acho que, por um lado, eu não pode dizer às pessoas do PSD não vamos governar, sim. Então não vamos governar. Não, mas lá está, mas daí quando eu defendi a tese que nós não temos de ter receio de instabilidade, eu estou a defender que o PSD não tem de ter receio de assumir uma mensagem política muito mais coerente e que o distinga claramente do Chega, e que diga: nós não queremos ir para o governo com o Chega, porque do meu ponto de vista isso coloca o PSD numa posição de poder ser ele que se assume como uma força moderada que apresenta uma alternativa política clara. Ou seja, deixar os eleitores num dilema a dizer votar no Chega é impedir que a direita governe. Claro.
E uma direita moderada, mas isto tem de estar associado a uma mensagem política clara, a uma diferenciação política clara. E acho que isso é possível. Será fácil num contexto de crescente fragmentação do sistema político? Não é. Mas, do meu ponto de vista, não é impossível. Acha que está a haver uma reconfiguração do sistema? Eu fiz ali uma introdução com a qual eu não sei se concordo ou não, dizendo que eu acho que a crise do sistema político-partidário, é só disso que eu estou a falar, o sistema partidário português é uma crise da direita, não é uma crise de todo o sistema. Não há neste momento uma grande instabilidade à esquerda. Eu acho que ela é da esquerda também, mas não se está a manifestar da mesma forma. Pois, da esquerda pode ser que ela venha, pode ser que ela esteja... Mas eu acho que ela está latente na esquerda. Isso é possível, eu até acredito que sim. Mas neste momento não há uma crise... Neste momento ela está-se a manifestar mais na direita, não tenho dúvida de dizer isso, e mas eu acho que ela existe também na esquerda, não está ainda a manifestar. Vai corresponder a uma... Eu acho que uma das razões por não se está a manifestar é que nós temos uma originalidade que os outros países europeus não têm, que é um Partido Comunista e um Bloco de Esquerda em simultâneo, que impedem, que permite que um e o outro vão cumprindo papéis diferentes e contenham. Acho que se qualquer um dos dois estivesse sozinho à esquerda do Partido Socialista, já se teria manifestado de alguma forma. Aliás, o aparecimento não é do LIVRE, mas o aparecimento do LIVRE versão Joacine Catar Moreira foi um cheirinho disso mesmo. Mas eu voltando à direita, acha que está, ou à direita ou ao sistema partidário, acha que estamos perante uma reconfiguração e não apenas uma crise, uma reconfiguração do sistema partidário português? Eu, como eu sou do PSD, gostaria que não estivéssemos. Gostaria que não estivéssemos. Mas acho que isso depende do próprio PSD. E do meu ponto de vista não depende apenas de tal estado da capacidade de ser eficaz a fazer oposição. Eu acho que há um problema mais profundo, e por isso é que eu acho que o problema é do sistema político e não é apenas da direita, embora esteja mais manifesto da direita, de perda de confiança dos eleitores nos agentes políticos tradicionais, que tem a ver, lá está, com os tais problemas de fundo, agravamento de desigualdade, de insegurança económica, com novas formas de desigualdade, quer territorial, quer geracional, e que as pessoas entendem que o sistema político já não está a representar todo esse leque de interesses, já não as representa. E que em Portugal, durante muito tempo, se manifestou sobretudo através da abstenção. Aliás, escrevi isso nessa altura, quando se dizia que Portugal não tinha esses problemas que os outros países tinham. Eu disse, eu acho que tem, eles estão ocultos na abstenção. Quando aparecerem forças políticas que os conseguirem mobilizar, e é isso que infelizmente, do meu ponto de vista, a André Ventura está a conseguir fazer, e isso vai ser mais óbvio. E o que é que isso significa? Do meu ponto de vista, isso passa também pela capacidade dos partidos tradicionais se renovarem, alargarem o leque de participação política no seu seio. Porque neste momento a participação política é tão diminuta que esses partidos políticos são facilmente capturados, sujeitos a sindicatos de votos. Reforçarem as suas qualificações, terem regras de integridade e de controlo ético muito mais forte. Portanto, tem de haver todo um conjunto de transformação e reformas. Eu, como disse, eu fiz uma moção ao Congresso do PSD com 4 outros militantes do PSD que defendia, precisamente, cujo foco era precisamente a reforma interna do partido. E eu acho que isso é muito importante. E como eu dizia nessa reforma, ou os partidos tradicionais reformam ou os portugueses colocam-nos na reforma. Qual é a razão, porque estamos a falar, qual é a razão da crise? Há uma crise, não é? A crise da política já é tão antiga como a política já agora, porque as pessoas, nós achamos sempre que estamos a viver momentos absolutamente novos. Em geral, em relação ao mundo, não é? Nós estamos sempre sim, achar que estamos a viver todas coisas novas. Que piores que a geração anterior, etc. Não, e nós na verdade sabemos uma coisa, que quando há crescimento económico, qualidade de vida, as crises políticas não acontecem quando temos gerações que sabem que vão viver pior do que viveram os pais. A crise política é inevitável e não há como a esconder. Mas essa é uma novidade que nós temos agora. Claro. Eu fui a última geração que viveu melhor que os pais. Estas gerações mais jovens, neste momento, e essa é uma diferença muito grande, porque ainda que nós continuemos a estar mais envolvidos, mais crescimento económico, embora pouco, infelizmente em Portugal tem sido sobretudo uma estagnação, mas em geral no mundo, o que é claro é que as perspectivas para as gerações mais jovens são pela primeira vez piores do que a geração anterior. Mas qual é a razão para a fragmentação
Qual é que acha, como é que explica, foi a repentina fragmentação da direita em Portugal? Estamos a falar de uma direita que há 50 anos, quase há 50 anos, tinha os mesmos dois partidos. É que na esquerda ainda houve mudanças, houve partidos que apareceram e que desapareceram e que cresceram e que morreram, e depois entrou o Bloco, mas já tinha existido o PRD, ou seja, houve novidades. A direita esteve sempre igual durante 50 anos e de repente há um processo de fragmentação. Isso resulta de quê? Eu acho que há vários fatores que o explicam. Um dos fatores é, como eu disse, já estavam latentes as condições que permitiam isso. É ter aparecido um líder político com capacidade de explorar. Quer dizer, André Ventura tem essa capacidade de explorar. Eu digo até, enquanto personagem político, a pessoa que eu vejo mais semelhante com ele é o Salvini, em Itália. Até nas incoerências que ele vai tendo de vez em quando. E por isso é que eu costumo dizer até às pessoas da minha área política que eles não devem ter consciência de que ele não é alguém que queira apenas ser um político representante de um nicho. Não, ele quer vir a ser o líder de toda a direita. Legítimo da parte dele, eu discordo, porque eu discordo das ideias dele e acho-as mesmo perigosas. Mas, portanto, essa eu tenho de reconhecer eficácia do ponto de vista político na exploração desses temas que já estavam latentes. E, por outro lado, aquilo que nós temos assistido é a perda de confiança no sistema político e a perda de confiança em que o sistema político representa as pessoas, leva as pessoas a estar muito mais disponíveis para decidirem por questões monotemáticas. O PAN, por exemplo, foi portanto, a terem menos lealdade em relação aos partidos políticos. E menos olhar ideológico. Sim, mesmo portanto, que ele não seja muito estruturado, as pessoas tinham um voto ideológico. É micropolítica. Embora isso rapidamente se pode inverter. Nos Estados Unidos da América, durante muito tempo, pensou-se que era isso, depois subitamente apareceu um candidato como o Obama, que ganhou através de uma mensagem mobilizadora, sobretudo, não é? Aliás, eu acho que isso acontece pela ausência das mensagens mobilizadoras. Não é porque as pessoas de facto já só se interessem por uma coisa, é porque não havendo mensagem mobilizadora sobra aquilo que é o interesse de cada um. E portanto isso aconteceu. E eu acho que essas são as razões principais. Também reconheço que, por exemplo, é inevitável que um partido como o PSD e o próprio CDS, e acho que o CDS, por exemplo, para ser justo, provavelmente ainda sofreu mais, porque o CDS era um partido que era um partido democrata cristão, mas também tinha alguns eleitorados típicos, como da agricultura, pensionistas e etc., e que tiveram de tomar medidas duras relativamente a esse eleitorado, que fizeram perder parcelas desse eleitorado, que não será fácil serem reconquistados. Portanto, temos de ter consciência da dificuldade e desse ónus de reconquistar essa confiança por parte do eleitorado. Ou então de ir buscar outros eleitores. Ou então, que é o que eu digo, o PSD, por exemplo, do meu ponto de vista, devia ter uma capacidade, mesmo ao nível do discurso de comunicação política, de atração da geração mais jovem. E não tem, do meu ponto de vista, pegado muito nesses temas. O Dr. Rarito teve um aspecto interessante, que foi chamar várias pessoas jovens para líderes, para cabeças de lista e para posições importantes na lista. Só que ninguém levou muito a sério. Eu escrevi na altura, não basta apenas isso, é necessário que isso se reflita na própria mensagem política do partido e nas formas de comunicação política do partido. E, por exemplo, a Iniciativa o PCP Liberal também renovou, tornou-se os partidos com deputados mais jovens e isso não parece ter conquistado votos jovens. Não mudam, por exemplo, a Iniciativa Liberal tem tido muito não tem a ver com a idade, basta pensar que o Bernie Sanders, que tem quase 80 anos, mas lá está, mas tem consegue levar imenso votos jovens. Uma comunicação política totalmente diferente, por exemplo. Não é? Mas também o vi justificar esta fragmentação com a geringonça numa entrevista, não sei, não me lembro exatamente qual. Não, isso não é propriamente com a fragmentação. Sim. É com a dificuldade de o PSD regressar ao poder sem ser no contexto dessa coligação alargada que muitos defendem. Porquê? Isso não tem a ver com o provocar da fragmentação. O que eu disse foi a geringonça deu poder aos extremos da política. Porquê? Porque antes da geringonça nós tínhamos uma prática política em Portugal
basicamente. Eu diria que eu uso a expressão extremos, mas também deu a partidos que não são extremos, não é? Todos os partidos que não são o PS e o PSD, não é? Sim. Da utilidade ao voto nos partidos... Sim, eu direi que são partidos extremos, depois são não, que eu estou a dizer isto, eu estou a incluir o PAN, por exemplo. Não sei se considera o PAN um partido... Pronto, bem, há algumas coisas que se extremitam. Eu estava a incluir nesse sentido. O que é que eu dizia? Portanto, alterou-se a prática política até aí, era que o partido que ganhava as eleições, o outro partido, no fundo, aceitava que governasse. Se necessário, a minoria. Depois, a determinada altura, se fosse, havia uma moção de censura, podia cair, íamos a eleições de novo, mas com o ónus de quem ganhava. Isso o que é que significava? Deixa-me só fazer aqui uma interrupção. Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na nossa história, que é o partido, o campo maioritário não era o campo do partido que venceu. Isso nunca tinha acontecido antes. Com exceção de daquela eleição do PRD, onde não é muito claro de PRD de que espaço é que era, em todas as eleições em que um partido ficou em minoria, o seu campo político era maioritário. E isto foi a primeira vez que aconteceu. A direita, que concorreu coligada a ganhar eleições, e a esquerda estar em maioria. Pronto, é só... Sim, mas havia essa percepção, eu acho que a leitura do sistema político, de tal forma que muita gente no início deu por adquirido que o Dr. António Costa eu por acaso não achei isso. Eu também não, mas eu tinha nessa altura, eu tinha alguma inside information. Eu por acaso posso dizer, mesmo antes da noite eleitoral, foi uma discussão que houve com várias pessoas políticas e eu disse a vários, atenção, que eu acho que o Dr. António Costa prepara-se para fazer isso, e eu acho, por exemplo... Eu acho que foi bom, vou dizer que eu acho que é bom para o sistema político porque aumentou a importância do Parlamento e das próprias eleições legislativas. Eu acho que isso é bom. Eu discordo do meu ponto de vista, porque eu sou muito mais favorável a garantir a estabilidade dentro dos partidos moderados. Do centro. Portanto, e a alternância entre esses partidos moderados. Portanto, aí as nossas preferências políticas de maior abertura ou não a um lado ou outro com certeza. Aqui seguramente pesa o facto de eu ser à esquerda do Partido Socialista e, portanto, obviamente ver isto com agrado. Não tenho... Eu defendia, portanto, essa solução e essa prática política. E o que eu acho é que a alteração dessa prática política, legítima, era uma prática política, mas foi alterada. Libertou o voto. Libertou o voto e, portanto, automaticamente torna o PSD já só pode aspirar a governar. Mas há países, ter uma maioria parlamentar. Há países muito estáveis do ponto de vista político que têm isto como habitual. Sim, os países escandinavos, por exemplo, mas lá está. Em que as pessoas votam na sua preferência política, no partido que se sentem mais próximos, já partindo do princípio que haverá uma maioria. Sim, que elegerá quem governa. Mas também em que essas coligações são de geometria muito variável. Muito. Às vezes até estranha, não é? E em partidos que quase sempre com alguma moderação, embora isso tenha vindo a mudar, por exemplo, Finlândia não é bem Escandinávia, é país báltico quase, mas tem vindo a mudar, mas normalmente lá está, a tal prática política do compromisso nesses países torna isso muito mais natural e assegura também muito maior estabilidade política e moderação, mesmo no contexto dessas maiorias, a geometria variável. Há pouco falou da radicalização do próprio discurso dos partidos moderados. Olhamos para muitos países e vemos que a direita tradicional não está só a esvaziar, está basicamente a ceder no seu próprio discurso. E nem sequer só a direita. Houve recentemente um debate, não sei se acompanhou ou se viu, entre Marine Le Pen e o Ministro do Interior francês, em que o Ministro do Interior francês acusou Marine Le Pen de ser demasiado mole com o Islão. Não há o risco da direita ser capturada, mesmo, aliás, para sobreviver, na luta pela sua própria sobrevivência, ser capturada por todas as bandeiras da extrema-direita? Esse risco existe se a direita não souber reagir da forma que eu acho adequada a esse desafio. O que nós temos visto... Nós vimos, por exemplo, o Partido Republicano e foi isso que aconteceu, não é? Mas aí também é do sistema partidário diferente. Sim, também tem a ver com a lógica do sistema partidário, que promove os candidatos mais extremistas nas primárias e, portanto, é uma dificuldade grande que os americanos têm aí. E depois tem a ver com o financiamento do sistema político americano, que é altamente problemático. Mas pronto, mas são outras variáveis que jogam. Eu acho que aquilo que nós temos assistido é quando os partidos moderados julgam que conseguem fazer frente
aos partidos populistas, incorporando parte dos argumentos desses partidos populistas, aquilo que acontece é que eles contaminam-se desse discurso e esses partidos populistas não diminuem, pelo contrário. Mas em França o que também pode acontecer é uma coisa que nós não queremos acreditar, mas a política não se limita a representar a realidade, ela muda a realidade, não é? Cria novos consensos, e se não há o risco do novo consenso ser aquele que a gente não imagina, que não quer, não é? Que é o discurso xenófobo começa a fazer parte do novo consenso na Europa, não é? Eu não estou a dizer que começa, pode começar, e eu até acho que começa. Acho que há coisas que hoje que são fortes na Europa, nos governos europeus, incluindo onde não há extrema-direita, que há uns anos eram impensáveis. Eu acho que nós temos de saber distinguir entre perceber que há causas que alimentam os partidos populistas, que os partidos tradicionais devem saber abordar, mas não abordá-las com as soluções dos partidos populistas, não é? Portanto, eu costumo dizer, já dei este exemplo publicamente a propósito da questão da forma como o Dr. André Ventura trata da comunidade cigana. Eu costumo dizer, nós podemos abordar problemas de discriminação de género que existem dentro de uma comunidade, incluindo essa comunidade, sem discriminar contra a comunidade, ou seja, sem estigmatizar toda a comunidade. Pelo contrário, até pegando nos exemplos positivos que existam, para os promover, para lhes dar visibilidade. São duas, e é dessa forma que os partidos moderados devem Aliás, tratar destes acho que uma temas. das grandes diferenças é esta: quando nós olhamos para um problema, o nosso objetivo é contribuir para resolver o problema, ou o problema é só um pretexto. Essa é provavelmente uma grande diferença. Nós até podíamos assumir que há um problema com a comunidade cigana. Não estou aqui a discutir se não há. Qualquer pessoa que eu queira resolver tem uma condição: conseguir falar com a comunidade cigana. Se alguém decide que não quer falar com a comunidade cigana, quer dizer que não quer resolver problema nenhum. Não, e estigmatizar toda a comunidade, nada justifica estigmatizar toda a comunidade cigana, quer dizer, é inacreditável, do meu ponto de vista é inaceitável esse tipo de generalização. Verdade seja dita que o seu partido, quando tinha Pedro Passos Coelho à frente do seu partido, foi cúmplice com esse discurso, já depois desse discurso ter sido feito por André Ventura, como candidato do PSD. Pedro Passos Coelho participou num comício, e do CDS ter tirado o apoio, Pedro Passos Coelho participou num comício de André Ventura. Tinha feito, ele tinha começado, não havia dúvidas qual era o discurso. Isso não acho que o PSD, apesar de tudo, tem responsabilidade de ter criado este fenómeno. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Vou-lhe dizer assim, eu tenho muita admiração, muito respeito, muito bem com o Dr. Passos. Vai ter a oportunidade para dizer isso, porque eu ainda vou querer falar de Passos Coelho. O que não quer dizer que eu concordo com tudo o que ele decidiu. Também não acho adequado e nesse caso acho que foi uma má decisão, e as pessoas do PSD que me conhecem na altura sabem o que é que eu disse sobre isso. Já não estava cá, estava em Itália, mas disse a alguns deles o que é que achava a esse respeito. Agora, não acho que daí nós possamos atribuir responsabilidades ao Dr. Pedro Passos Coelho pelo fenómeno André Ventura. Por não ter morto o assunto, ou seja, por ter legitimado um determinado tipo de discurso com a sua presença. Não, eu acho que o PSD se devia ter claramente distanciado desse discurso nessa altura. Portanto, acho que foi um erro não o fazer. Mas daí o facto do Dr. Pedro Passos Coelho ter feito esse erro, do meu ponto de vista, não o faz responsável pelo sucesso político ulterior do Dr. André Ventura. Fala-se muito, ainda sobre isto, da agenda do que é que está a ganhar forças. Fala-se muito da esquerda identitária, é um tema muito comum, e um debate à esquerda mais difícil do que de quem olha de lado, fora da direita, acho que está a conseguir perceber como ele é um debate complexo e muito presente. Mas se olharmos para muitas das bandeiras de alguns setores do PSD, de grande parte do CDS e de todo o Chega, evidentemente, vemos que há uma agenda muito centrada no discurso sobre a ideologia de género nas escolas, sobre combates relacionados com a identidade nacional, muito presentes, sobretudo no espaço mediático. Esta agenda ganhou, até tivemos o Miguel Morgado e um conjunto de deputados do PSD a fazer da questão de ideologia de género uma questão constitucional, uma querela constitucional. É porque essa agenda ganhou nova centralidade nas nossas sociedades, ou porque a direita se tornou demasiado reativa em relação à esquerda, que isto também está a ganhar importância mesmo nos partidos de direita tradicionais?
Eu acho, também já escrevi sobre isso, a propósito até na altura de um artigo da Fátima Bonifácio, um artigo nessa altura, que uma parte da direita estava a incorrer num erro, e está a incorrer num erro, que é achar que o país, e em parte com razão, eu diria em boa parte com razão, que Portugal tem tido uma hegemonia cultural e do discurso público muito de esquerda, e que eu também acho que, eu achando que isso é assim, por outro lado também acho que é absolutamente normal, eu costumo dizer, porque nós vemos o contrário nos países de leste. A nossa ditadura foi uma ditadura de direita. Portanto, é natural que a esquerda tenha uma margem e uma tolerância. Sinta que tem uma autoridade moral histórica. Que a direita não tem. Pois é uma coisa, eu sendo uma pessoa de esquerda e conheço os países de leste e conheço Cuba e conheço outros sítios, acho absolutamente normal que a direita sinta alguma autoridade moral, sobretudo a direita que não era comunista antes do regime cair, aqueles que faziam oposição. Nesses regimes, portanto, sintam essa autoridade moral, acho que faz parte da história, não é? Mas eu acho isso absolutamente normal, também costumo dizer isso, eu costumo dizer que temos de viver com isso. Mas sobretudo o que acho um erro é que há uma parte da direita que acha que a forma de reagir a essa supremacia cultural e a autoridade moral, a assunção da autoridade moral da esquerda é contrapor um projeto de supremacia cultural de direita. Eu isso sou totalmente contra. Como disse, escrevi sobre isso nessa altura porque me parece que leva as pessoas depois a dizer qualquer coisa que alguém que é catalogado de direita diz e que a esquerda critica, eu tenho de concordar com eles, não posso concordar com a esquerda. Isso acontece imenso, como sabe. Exatamente, mas isso é aquilo contra o qual eu combato. E por isso é a cultura de trincheira, sim. Exato, mas que está a crescer imenso. Também tem a ver com as redes sociais, há coisas que têm a ver com tem a ver com a polarização política das redes sociais, a questão das bolhas de informação que as redes sociais criam. As pessoas ficam porque as pessoas ficam indignadíssimas quando têm contacto com posições exteriores à sua, porque estão cada vez menos habituadas a isso. Portanto, acho esquisitíssimo. Isso levar-nos a uma questão muito interessante. Eu, por exemplo, já tenho defendido que nós temos de regular as plataformas, os algoritmos das plataformas, no sentido de lhes impor pluralismo, por exemplo, que não devem criar essas bolhas de informação, e que devíamos até forçar as plataformas a oferecerem vários algoritmos, alguns mais abertos, outros menos, e tudo isso, mas tem a ver já com questões, lá está, de reestruturação do debate político, num contexto em que essa polarização é cada vez maior. E eu acho que, infelizmente, uma parte da direita está a cair nisso, acho que não toda. Eu continuarei a batalhar para que isso não seja o caso. Nós olhamos para muitos países, estamos a assistir em muitos sítios, uns esvaziados da direita para a extrema-direita, a Itália, em França, no Brasil, ou seja, é um fenómeno global, por isso é uma das coisas que eu tenho, sempre que falámos aqui do aparecimento do Chega, eu várias vezes disse como é que achavam que a gente poderia alguma vez escapar a um fenómeno global, ainda por cima quando as nossas condições, ao contrário do que muita gente pensava, eram favoráveis a isso, mas isso é uma discordância, porque toda a gente sempre atribuiu à questão de imigração. A extrema-direita não cresceu por causa da imigração, já havia imigração, há imigração desde que a Europa existe. Mas tornou-se um tema político mais saliente. Mas como se viu, é possível, aliás, criar como tema político em Portugal uma comunidade que corresponde a 0,5% da população portuguesa. Portanto, o próprio tema da imigração também já se tentou criar, quando em Portugal nós somos um país que não temos... Mas aí não resultou mesmo. A inteligência de André Ventura foi adaptar o discurso, e nos Açores é rabo de peixe, não é preciso haver ciganos, é sempre haver ali Até eu costumo dar, lá está o tal paralelismo com o Salvini. A inteligência do Salvini com a Liga Norte foi adaptar o discurso da Liga Norte, que era o Norte contra o resto de Itália, num discurso da Itália contra o resto da Europa. Claro. Portanto, ele alargou a escala e tornou-se um partido nacional, mantendo exatamente a mesma estrutura de discurso. E da Europa em relação ao resto do mundo. Sim, agora é a nova versão. Eu acho que a nova versão vai ser assim. Mas, portanto, este esvaziamento, acho que aliás já falámos, mas há um discurso que está em voga e que já ouvi de si, e aliás já o debati aqui, penso, com Augusto Santos Silva, que separa a política entre os que desejam uma sociedade aberta e os que a querem fechada. Este discurso favorece, na minha opinião, a tal divisão entre o centrão e os extremos, mas nem sequer vou falar das consequências. Eu acho este discurso perigoso, porque é um discurso que
deixa de fora, à partida, aquelas pessoas que é preciso conquistar. Mas eu nem ia falar, nem ia por aí. Acha que há apenas, ou seja, que as pessoas, nós falamos da globalização, que as pessoas reagem à globalização querendo fechar-se. Mas não será um próprio esvaziamento, não assistimos a um próprio esvaziamento da democracia por via da globalização. Não há democracia que se conheça, pelo menos do meu ponto de vista, fora do Estado-nação. Até agora não conhecemos nenhuma. Há soluções federais, mas que na realidade corresponderam à construção de novos Estados-nação, não é? Nem sequer há Estado de Direito fora do Estado-nação. Não há Estado Social que se conheça também fora do Estado-nação. Não está a ignorar com esta divisão, que eu acho, aliás, um pouco manicaísta. A resistência das pessoas não é apenas à incapacidade, não resulta apenas de uma incapacidade delas, mas de uma incapacidade da democracia viver nesta nova realidade. Ou seja, se a recusa da abertura não é também a recusa da destruição de adquiridos que para nós são, para si são importantes e para mim também. Eu não ignoro a dificuldade desse exercício. Eu não sei se calhar perdi-me um bocadinho, mas... Não, eu compreendi, e por acaso tem muito a ver com o meu trabalho académico neste momento, e com o livro em que estou a trabalhar. Eu não ignoro a dificuldade disso, mas o que eu costumo dizer é que ele não deixa de ser necessário. Vamos explicar, se calhar, espero não ser muito longo, mas está à vontade, o nosso programa o nosso podcast não tem limite. Como estou a trabalhar, um dos pontos de partida do meu livro tem a ver com a identificação precisamente daquilo que torna necessária a política e a democracia. E há um livro de um arqueólogo italo-americano chamado Giorgio Bucellata, que se chama As Origens da Política, em que ele basicamente identifica o nascimento da política com o aparecimento dos primeiros espaços urbanos, ou seja, na civilização mesopotâmia. Que tem duas condições e que aconteceram. Porquê? Porque as pessoas deixaram de se agregar sem pertencer. A função da sua agregação já não era pertencer à mesma família ou à mesma tribo, mas sim era a partilha de um espaço físico comum onde havia certos recursos que todos necessitavam. Normalmente era um espaço escasso, não é? Um espaço escasso. Curiosamente, isso coincidiu com o aparecimento da linguagem enquanto capacidade funcional, ou seja, que podia ser aprendida, convertível em regras e que podiam ser generalizáveis. Eu costumo dizer que isso é muito interessante para nós pensarmos a política hoje. Porquê? Porque é um bocadinho a mesma dificuldade que nós temos hoje. O que aquilo nos ensina é que a necessidade de política, curiosamente, não resultou da existência de uma identidade prévia comum. Resultou da existência de diferença, pessoas que passaram a partilhar o mesmo espaço físico, a ter conflitos sociais, a ter de regular o exercício de bens comuns, com diferença, pertencendo a diferentes famílias, tudo isso. Mas ao mesmo tempo aquilo tornou possível o aparecimento da política nesse contexto, para regular precisamente a diversidade, foi o facto de passar a existir uma linguagem comum, que permitiu o desenvolvimento dessas regras todas. Nós, no fundo, temos essa dificuldade, e daí a minha grande diferença em relação assim, e no que diz respeito, por exemplo, à União Europeia. Eu acho que o problema só para esclarecer, já o disse aqui várias vezes, eu não sou um nacionalista, eu só sou um soberanista no sentido em que acredito que a democracia deve estar onde está a soberania, onde está o povo. Mas então, só assim é que pode haver democracia. Essa é a minha questão. Eu diria que então a sua decisão, do meu ponto de vista, é a minha opinião, tinha de ser outra, que tem de ser qual é os limites à interdependência que nós temos hoje. Porque o ponto de partida que eu parto é o seguinte: aquilo que limita neste momento as democracias nacionais não é a forma de governo da União Europeia. Antes disso, é o nosso grau de interdependência. Certo. Esse grau de interdependência torna, se nós não tivermos uma forma de gestão política comum, democrática, preferencialmente, que significará que aquilo que determinará os limites às nossas democracias na mesma é essa interdependência através dos jogos de poder. Sabe que há quem defenda que mesmo a globalização, como ela é feita, não é um fenómeno natural, é um fenómeno político que resultou de decisões políticas, e algumas decisões políticas diferentes podem ser tomadas, não é para reduzir a interdependência, é para regular. Sim, e até reduzir, e em alguns casos, reduzir a interdependência. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo: a interdependência alimentar
É um mal, não é um bem. Ou seja, nós neste momento, por razões ambientais, há interdependências que vamos ter que diminuir. Vamos ter que consumir mais coisas locais, por exemplo. E isto são escolhas políticas, não são fenómenos naturais inelutáveis que nós não podemos fazer nada. Há certas áreas em que sim, outras não. Claro, Outras não. Outras, a interdependência é a melhor que pode haver. Mas onde houver interdependência, a questão que se coloca é que a política tem de regular senão o que temos é externalidades mútuas entre Estados. Portanto, se nós tivermos interdependência e termos empresas nossas a concorrerem com empresas de outros Estados, automaticamente os nossos sistemas jurídicos estão a concorrer, os nossos sistemas fiscais estão a concorrer. E agora como é que resolve este problema? Portanto, qual é a grande dificuldade que eu digo? A grande dificuldade é que nós temos essa necessidade de política e a forma de legitimar essa política a nível supranacional, do meu ponto de vista, devia ser por via democrática, é a melhor que nós temos, mas num contexto em que a democracia se organiza muito mais facilmente a nível do Estado-nação ainda. Essa é que é a grande tensão que nós não sei temos. Se acredita, há muita gente que acredita na possibilidade de uma democracia europeia. Eu não acredito porque acho que há não sei quantos pressupostos que exigem a existência de uma comunidade para existir uma democracia e isso não se cria em nenhum corredor, não se decide. Criou-se uma guerra. Eu aí sou muito mais habermasiano. Eu entendo que a democracia como a Hannah Arendt, etc., entendo que a democracia não está assim tão dependente de uma identidade. Eu não disse uma identidade, cultural. Disse uma comunidade. Sim, as comunidades podem se construir de muitas maneiras, não obrigatoriamente cultural. Lá está, mas eu acho que é possível construir uma comunidade política supranacional, porque eu acho que é possível construir uma comunidade política supranacional num contexto de pluralismo cultural, étnico, religioso. Eu até acho que sim. Eu, por exemplo, acho que era possível ter construído uma democracia europeia a seguir à Segunda Guerra, como foi possível construir os Estados Unidos. Não eram uma nação. Não eram até à Guerra Civil. E durante muito tempo. Sim, mas foi a Guerra Civil que criou, de facto. Eles nem era seguro que falassem inglês, quer dizer, a diferença é essa suposta proximidade cultural pode ser construída por um trauma. Mas eu acho que esta pandemia teve essa componente. Nós demos passos. Digamos que as vacinas não estão a ajudar muito. Coisas que eu tenho vindo a defender. E, por exemplo, o governo, até que eu participei, do Passos Coelho, ao contrário, muita gente chegou a defender na altura, como a existência de recursos próprios da União Europeia, impostos a nível europeu e etc., pareciam impossíveis e agora vão ser possíveis. Parecem, vamos lá ver. Mas ainda tem de ser ratificado por normas nacionais. O que está a acontecer nas vacinas, digamos que eu tenho muito receio disso. Um grande presente que deram a Boris Johnson. É verdade. Eu não, porque Portugal não teria exatamente o mesmo resultado, mas imagino que há vários países a pensar se estivéssemos como o Reino Unido neste momento. Eu tenho dito isso nos últimos tempos, que é a reação inicial da Europa a esta crise parecia ser muito boa. A forma como reagiu à crise económica, foi mais solidária do que Voltamos sempre ao mesmo problema. O peso que tenho muito receio da leitura que os cidadãos vão fazer desta crise. Eu faço uma. E acho que o peso das grandes empresas em Bruxelas continua a ser esmagador. E isso também tem a ver com o que estamos aqui a falar, que tem a ver com a democracia. Tem a ver com a questão da democracia. O facto de termos pessoas a mandar que na realidade não são eleitas, não são, a gente pode explicar que são, porque foram por ali, não são. Nenhum europeu olha para o Presidente da Comissão Europeia e pensa, este foi a pessoa que nós escolhemos para governar. Ninguém pensa isso. E isso reduz o escrutínio, não aumenta. Mas eu por acaso discordo de si. Eu não acho que o que se está a passar seja pelo controle das grandes empresas. Não, digo, eu vi o contrário. Não vi o contrato, porque há uma parte do contrato, por exemplo, nenhum de nós pode ver que é mais importante. O problema fundamental é que eu acho que a União Europeia até poderia admitir, por exemplo, tomar controle das patentes. O problema é que isso iria demorar mais tempo. Não vamos entrar nesse debate, de negociação. Acho que é o que eles estão a pensar, mas pronto. Tem defendido uma linha de moderação para o PSD. No entanto, não acha que participou num governo que correspondeu à radicalização ideológica do partido? Não, sinceramente, por acaso... Não concorda com a linha de Pacheco Pereira, e não é o único, muitas pessoas, e até de Manuel Ferreira Leite, que consideram que Pedro Passos Coelho correspondeu na liderança do PSD a uma deriva
mais neoliberal do partido, que não faz parte do DNA do partido? Não. Eu acho que isso assenta em dois equívocos do meu ponto de vista. O primeiro, que é um equívoco e que é algo que eu mesmo quando estava no governo dizia que era extraordinariamente difícil do ponto de vista contrafactual para nós demonstrar o contrário, é o equívoco de que de alguma forma a dimensão da austeridade associada ao plano de ajustamento era desejada e bem-vinda. A expressão para além da Troika não foi inventada por ninguém. Foi sim, mas eu por acaso aí discordo, mas já escrevi sobre isso até em relação a declarações também de membros do governo, deste governo, que já foram às vezes interpretadas de uma forma assim. Eu acho que se nós vamos ver o que o Dr. Pedro Pascoal quer dizer era as reformas. Não estava a falar à dimensão da austeridade, estava a falar à dimensão de reformas. Então não peguem palavras, porque eu também não gosto de pegar em frases, mas houve, por exemplo, uma proposta de revisão constitucional anterior à própria Troika, do Paulo Teixeira Pinto, que era do partido, e que indiciava, independentemente da Troika, e aliás na própria disputa entre Pedro Passos Coelho e Manuela Ferreira Leite isso foi evidente, de uma linha mais liberal para o PSD do que era tradicional no PSD. Não sente que, apesar de, independentemente da Troika, havia uma agenda que não correspondia à história do PSD? Não digo que não correspondesse à história do PSD, porque o PSD tem várias sensibilidades. O PSD, sobretudo, não tem grande clareza ideológica, o que torna as coisas mais complicadas. Eu acho que tem mais do que as pessoas, acham, mas pronto, mas enfim. Eu costumo dizer que o PSD é um partido em forma de assim. É uma coisa... Quem quer que faz política, eu costumo dizer, é um construtivista e, portanto, tem de interpretar a história do seu partido de forma a que faça sentido a proposta política que tem para esse partido. E, portanto, eu reconheço que a minha proposta política também é uma interpretação que, ao mesmo tempo, construi como ideologia do PSD aquela que eu gostava que fosse a ideologia do PSD. E o PSD é mais variado que é. E há aspectos em que, sem dúvida, o Dr. Pedro Passos Coelho é mais liberal do que outros aspectos da história do PSD. E alguns desses eu até sou favorável a ele, outros não. Já aqui dei o exemplo, ele era claramente favorável à privatização da RTP e eu, por exemplo, sou contra. Eu defendo que a forma de garantir pluralismo num país pequeno e com um mercado pequeno, nem áreas como essa, passa por ter também um serviço público. O que passa é, do meu ponto de vista, por libertar o serviço público o mais possível da influência do governo. E por isso criei na altura um modelo mais próximo da BBC nesse sentido, que não, Conselho Geral Independente. Que não correu bem, mas isso seria... Por acaso, não sei se não eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu tinha a sua posição quando criou. Concluí, chegado ao fim, que não basta criar uma estrutura, é preciso que o país tenha uma determinada realidade que não é a do Reino Unido. Há problemas muito profundos culturais, de percepção de exercício de poder, que dificultam muito a introdução de mecanismos deste género. Eu acho que mesmo assim foi positivo. A RTP tem tido, e mesmo a programação é muito mais diferenciada do que mas isso vê-se sobretudo, isso vê-se a pessoas que estiveram ou não estiveram lá. Mas essas pessoas também foram escolhidas já pelo Conselho Geral Independente. E algumas delas corridas pelo próprio mesmo Conselho Geral Independente por pressão pública. Mas, sim, por pressão pública e partidária. Ontem ouvimos, por exemplo, o André Ventura, ouvimos dia 25 de fevereiro citar Pedro Passos Coelho no Parlamento, não sei se viu, pedindo a Costa para aprender com ele. Ou seja, o próprio líder da extrema-direita sente, isto claro que não responsabiliza o próprio Pedro Passos Coelho, mas não é por acaso que o sente. Não é por acaso que funciona. É porque Pedro Passos Coelho é do agrado da direita mais radical em Portugal. Eu acho, por acaso, que é a mesma razão. Por essa razão, nós também podemos dizer que Francisco Sá Carneiro também é do agrado, porque o Dr. André Ventura passa o tempo a citar o Dr. Francisco Sá Carneiro. Como nós sabemos, Francisco Sá Carneiro é uma figura fundadora do partido, muito antiga e, sobretudo, governou muito pouco tempo. Sinceramente, e, portanto, o legado que deixou é um legado que isso, para mim, confirma é aquilo que eu já aqui disse, que é o objetivo do Dr. André Ventura é ser o líder de todo esse espaço do centro e direita. Não é ser apenas o líder do Chega. E, portanto, essa associação que faz a Sá Carneiro por um lado e Passos Coelho por outro, a verdade é que tem a ver com o facto de procurar colocar já assim, como herdeiro político dos Sá Carneiro todos nos rimos. Eu rio-me quando vejo no sentido Sá Carneiro está nos antípodas de André Ventura.
em quase tudo o que defendeu, não é? Em praticamente tudo o que defendeu. Isso não é verdade em relação a Pedro Passos Coelho. Por acaso acho que... eu não estou a dizer que Pedro Passos Coelho é de extrema-direita, evidentemente. Não é isso que estou a dizer. Eu, por exemplo, acho que até há um aspecto, o Dr. André Ventura, nesta campanha presidencial, demonstrou-se muito mais estatista do que o Dr. Pedro Passos Coelho. Não se mostrou nada liberal do ponto de vista... Estamos no meio de uma crise pandémica. Mas não é só... E André Ventura adapta-se. Não é só a visão sobre a TAP, por exemplo, tudo isso é claramente nos antípodas daquilo que o Dr. Pedro Passos Coelho defende. Como nós falámos isso antes, acho que antes de irmos para o ar, não sei se foi antes ou foi depois, o programa do Chega é um programa ultraliberal. Não sei se eles provavelmente vão alterá-lo até às próximas eleições. Não acho que Pedro Passos Coelho contribuiu para um desgaste estrutural do PSD. O PSD perdeu, como sabe, muitos reformados. E sem eles é muito difícil a direita vencer eleições em Portugal. Não sente... Poderá dizer que foi a Troika. Poderá dizer a Troika, quer dizer que foi a política de reajustamento. Mas a verdade é que houve um tipo de discurso e opções, que podiam ser aquelas ou podiam ter sido outras, que resultaram, eu tenho a sensação, mas posso estar enganado, que há um eleitorado que o PSD perdeu de forma estrutural, ou seja, não perdeu apenas naquelas eleições, que muito dificilmente voltará a conquistar. Isso leva-me à parte da resposta anterior sobre a social-democracia ou não, e o caráter, a deriva liberal de Pedro Passos Coelho no PSD, porque eu não concluí estes aspectos. Curiosamente, se nós formos ver os diferentes países que fizeram o ajustamento, e isso ainda parte de resposta ao ponto anterior, se nós formos ver os países que fizeram o ajustamento, o Portugal foi, e há estudos feitos internacionais a esse respeito, é aquele dos vários países, comparando com a Grécia, com a Irlanda, tudo isso, o país em cujas medidas do governo tiveram um efeito maior redistributivo e de mitigação em termos de impacto desigual da austeridade. Isto, há estudos internacionais, depois se quiser, dou-lhe demonstrar isso. E, portanto, isso contrapõe à ideia de um neoliberalismo profundo. Curiosamente, essas políticas não. Agora, há outro aspecto que eu acho que aconteceu foi... houve uma opção no início do governo, ainda eu antes de estar ao governo, mas que eu fiz essa leitura, mesmo estando fora, e quando cheguei ao governo também disse isso e até disse isso, que foi pela qual o governo pagou, e o Dr. Pedro Passos Coelho em particular, pagou um preço político muito elevado, que foi uma opção que me parece clara dele com o então Ministro das Finanças, do Vítor Gaspar, de dar preferência a um discurso político interno que reforçasse a credibilidade externa do país para regressar mais rapidamente aos mercados. E o que é que isto significa? Significa que o discurso interno era um discurso de assumir propriedade plena do programa do programa de ajustamento. E responsabilidade plena por o que tinha acontecido ao país. Sim. Que também nos fragilizou do ponto de vista do discurso político. Mas que do ponto de vista de recuperação de acesso aos mercados permitiu Portugal regressar muito mais rapidamente. Ou seja, eles deram prioridade a isso com um custo político ainda, porque achavam que ter um discurso político, por exemplo, como a Grécia teve, de conflito com a União Europeia, por razões internas, tentar ser mais popular, demonstrando que se estava a lutar com a Troika e tudo isso. Ou por ser justo. Claro, tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas que o governo de Pedro Passos Coelho tenha tentado conquistar à Troika tudo o que podia ter conquistado. Mas eu, por acaso, aliás, digo-lhe que... Subscrevo a proposta de Pacheco Pereira para que, se elas existirem, que as atas das negociações, das várias renegociações do memorando, fossem públicas para nós sabermos exatamente o que é que o governo propôs e o que é que propôs, o que é que não propôs, o que é que quis e o que é que não quis. Seria interessante. Eu assisti a algumas, não muitas, e soube de outras, e houve aspectos claramente em que Portugal batalhou imenso, só que não fez sair porque havia esta ideia de que nós não podíamos falar publicamente sobre isso. Porque isso... O bom aluno. Porque era importante para recuperar o acesso aos mercados. Eu, aliás, quando cheguei ao governo, foi uma coisa que eu disse, é que achava que nós tínhamos de tentar reequilibrar mais essas duas dimensões do discurso político. Ele estava demasiado instrumentalizado e tinha custos políticos muito grandes ao governo, que depois dificultavam ao governo de ser eficaz internamente também, porque estava a perder popularidade e confiança dos cidadãos. E acho que a partir de uma altura esse reequilíbrio existiu maior, mas não deixou de pagar um custo político muito grande por isso. Acha que a direita Devo-lhe dizer, sabe que o país que mais batalhou, por exemplo, pela União Bancária, que era fundamental, foi Portugal.
E isso é uma coisa que era interessante realmente divulgarem essas atas das reuniões do Conselho. Não, já agora todas. Não, todas. Não estou a falar com a Troika, pelo que eu sei, não deve haver atas. Porque eu acho que devia haver. Devia ser obrigatório, devia haver, por uma razão. Nós temos mas acho que essas próprias instituições provavelmente não. Mais uma vez, há poucas. Mas aliás, eu posso dizer uma coisa. Acho eu que há poucas instituições tão opacas como a União Europeia. Eu posso dizer uma coisa. Das coisas mais frustrantes que eu tive, posso dizer isso, foi ouvir a senhora Lagarde, enquanto o presidente do FMI, a dizer que a austeridade era demais, e na mesma tarde ter uma reunião com o representante do FMI em Portugal, a insistir, quando eu estive numa reunião a dizer, olha, que essa medida não vai passar no nosso Tribunal Constitucional. Acho que é a primeira vez que estou a dizer isto. Disse-lhe claramente, porque até me pediram, porque eu era um constitucionalista do governo, eu disse, essa medida não vai, e o FMI insistiu e disse, tem de ir, para as pessoas... Era a formulação dele, para as pessoas perceberem que o país necessita disso. Mesmo que chumbo do Constitucional. No mesmo dia em que a senhora Lagarde, mesmo dia ou no dia seguinte, em que a senhora Lagarde dizia ao contrário. Portanto, imagina a dificuldade que não era e a irritação que nós não tínhamos também desse tipo de discurso duplo. Pensa que a direita sente que a direita portuguesa, ou parte da direita portuguesa, tem saudades de Pedro Passos Coelho? Sente-se isso cada vez que ele diz que vai fazer uma conferência, de repente dá uma excitação. Eu já utilizei esta expressão, uma excitação sebastiânica, que indicia uma crise profunda da direita portuguesa, porque quando como nós sabemos, o sebastianismo resulta não resulta da qualidade do Sebastião, resulta geralmente do impasse em que os espaços políticos estão. Acho que isso existe em parte, acho que isso não é bom nem para a direita, nem para o Dr. Pedro Passos Coelho, e que ele é o primeiro a perceber isso. Acha? Sim. Que eu acho que isso não é no interesse dele, e porque é que ele próprio... E, aliás, vimos que ele ainda agora cancelou quando se criou logo essa ideia de que se queria... Eu acho que ele cancelou quando Carlos Moedas, quando sobre Carlos Moedas era o candidato à Câmara de Lisboa, mas isto, cada um faz a sua leitura política. Em geral não é bom para a direita, para o centro, para o centro-direita, para o PSD em primeiro lugar, não é bom viver de sebastianismos, e eu não acho que um partido político possa achar que o seu futuro político depende de uma pessoa em concreta, e por isso é que eu, quando já me perguntaram isso, disse, eu acho má ideia o regresso do Dr. Pedro Passos Coelho. Acho outra coisa diferente é ele ter um novo início político, e eu acho que é isso que ele também, eventualmente... O que é que quer dizer com isso? Ou seja, que é não vir o Dr. Pedro Passos Coelho marcado pela governação no período da Troika e do Estamento, mas o Dr. Pedro Passos Coelho, que é o que ele próprio, eu acho que se ele tivesse interesse, acho que o que ele poderia vir a ter interesse, era a possibilidade de apresentar ao país um programa político independente daquilo que decorre, ocorre e é condicionado por um período de austeridade e de ajustamento, mas que é totalmente diferente. Via com bons olhos o Pedro Passos Coelho vir no momento, não estou a falar agora do momento do Rui Rio, vir a voltar a liderar um partido? Não excluo essa hipótese, desde que ele venha, como eu digo, com um programa político que nem as pessoas esperem, e eu acho que ele seguramente não virá, e que as pessoas não esperem que quem vem é o Dr. Pedro Passos Coelho, e nem sequer seria, eu acho que se há direito, digamos assim, político, a que ele poderia aspirar, era a oportunidade de mostrar o que é que ele seria, que programa é que tinha para o país, fora de um contexto de um processo de ajustamento. E, portanto, acho que isso poderia ser interessante, mas acho que também o PSD pode perfeitamente, eu aliás já disse que achava que ele poderia vir a ter uma carreira internacional, na Europa, tinha essa credibilidade para poder eventualmente poder fazer isso. Portanto, não acho inevitável, não vivo a pensar, dou-me bem com ele, não o conhecia praticamente até ir para o governo, e devo dizer que me surpreendeu muito, muito positivamente, sobretudo pela enorme seriedade que sempre achei que ele demonstrou, e em questões às vezes difíceis e complicadas. Mas não acho nem que o futuro do PSD dependa dele ou deva depender dele, nem que ele tenha de ser excluído desse futuro, e portanto... Mas não acha que imagino que sente este frisson cada vez que Pedro Passos Coelho acha que é só mediático, acha que não é verdade? Não. Também, acho que é normal daqueles que vivem na bolha política. Em Portugal nós temos muito isso, e portanto... Acha que é só da bolha política? Acho que é fundamentalmente da bolha política. Não tira leituras sobre a crise da direita pelo facto de passar o tempo todo a falar de figuras do passado? Não. Aliás, se nós vimos qualquer partido que esteja na oposição, está sempre
nessas circunstâncias. Por acaso eu lembro um Partido Socialista que passou uma grande crise quando teve muito tempo na oposição, no tempo do cavaquismo. Não tinha grande nostalgia de líderes do passado, não tinha líderes do presente, mas quando passou por bem, um deles acabou como Presidente da República, Jorge Sampaio, Almeida Santos, Vítor Constâncio, mas não estava a falar de Mário Soares. Mas também não houve nenhum que tenha deixado a política, né, nas circunstâncias em que deixou o Dr. Pedro Passos Coelho. Que era quando achava que ia governar. Tendo ganho umas eleições. Portanto, acha que há ali uma coisa entalada na garganta da direita sobre... Acho que isso alimenta essa possibilidade e acho que é normal. Como digo, não acho isso nem inevitável, nem acho impossível ou de excluir. Tinha mais 10 perguntas para fazer, mas nós já temos 1h30 de entrevista. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.